Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Ezequias. Vem comigo! Vamos estudar análise combinatória, que é o estudo da contagem, muito usado na teoria dos jogos, na ciência da computação, na estatística, no dia a dia, né? Para isso, a gente vai resolver esse probleminha aqui, ó. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 4 blusas. De quantas maneiras distintas ela pode se arrumar? Ou seja, de quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar? De quantas maneiras diferentes ela vai escolher uma saia e uma blusa para sair com as suas amigas? Bom, para resolver, a gente vai usar diagrama de conjunto. Faz um conjunto das saias. Então, saia 1, saia 2, né? Saia tipo 1, saia tipo 2, para diferenciar uma da outra. E um outro conjunto, que é o conjunto das blusas. Aí faz a blusa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, para diferenciar uma da outra. Então, a maneira dela se vestir vai ser o quê? A saia 1 com a blusa 1. Uma outra maneira seria a saia 1 com a blusa 2, ou saia 1 com a blusa 3, ou saia 1 com a blusa 4, ou saia 2 com a blusa 1, saia 2 com a blusa 2, ou saia 2 com a blusa 3, ou saia 2 com a blusa 4. Se a gente contar aqui, ó, quantas linhas tem aqui, quer dizer, quantas setinhas tem aqui, a gente vai ver que dá 8. Então, bastava fazer 2 vezes 4, que dá 8. Isso que a gente chama de princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: se alguma escolha pode ser feita de M diferentes maneiras, e alguma escolha subsequente pode ser feita de N diferentes maneiras, então há M vezes N diferentes maneiras pelas quais essa escolha pode ser feita sucessivamente. Então, no problema que a gente resolveu aí, nem precisava fazer diagrama, bastava fazer o seguinte: eu tenho uma primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa é escolher a saia, e a segunda etapa escolher a blusa. Na primeira etapa, eu tenho 2 possibilidades de escolha, que é, né? E na segunda etapa, que é escolher a blusa, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o resultado vai ser o quê? 2 vezes 4, 8. 8 maneiras distintas. No caso aqui, a gente foi feito 2 etapas, né? Que é escolher a saia e escolher a blusa. Só que esse princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo, ele pode ser generalizado, ele pode ser estendido para ações constituídas de mais de 2 etapas sucessivas. 3 etapas, 4 etapas, e assim por diante. Agora vamos a esse exemplo aqui. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão. 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras distintas um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, esse problema a gente pode também resolver fazendo um diagrama de conjuntos, ligando com setinha, mas dá muito trabalho. Existe outro diagrama que a gente pode usar, que é o diagrama de árvore. É o seguinte, ó. Aqui está o salsichão, prato, outro prato peixe, outro prato carne e o outro prato frango. Para cada uma delas, ele pode escolher, né, 2 saladas, ou verde ou russa. Aqui, ó. No peixe, ou verde ou russa. Na carne, verde ou russa. No frango, verde ou russa. E para cada uma dessas saladas aqui, ele pode escolher sobremesa, frutas, Romeu e Julieta, né, sorvete, para cada uma delas aqui. Então, se eu contar tudo isso aqui, eu vou ver que tem 24 maneiras. Pô, eu vou ter que fazer sempre esse diagrama, porque tem casos que o diagrama vai ficar imenso, né?
Então a gente usa o princípio fundamental da contagem, que é o seguinte: para fazer essa escolha, eu tenho 3 níveis de decisão, eu tenho 3 etapas. Primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Convém fazer assim, ó, a gente faz um tracinho aqui, outro tracinho aqui, cada tracinho para cada etapa. Então a primeira etapa é escolher o prato. Então, são 4 pratos, né? Então, são 4 possibilidades de escolha. Na segunda etapa de escolha, eu vou escolher o quê? A salada, né? Pode ser russa ou verde, né? Então, tem 2 possibilidades. E na terceira etapa, é escolher a sobremesa. São 3 possibilidades. Então, ó, 4, 2, 3... E pelo princípio fundamental da contagem, eu sei que para cada uma dessas 4 aqui, eu vou ter que escolher 2. Para cada uma dessas 2 aqui, eu vou ter que escolher 3. Então, é efeito multiplicativo. Vai ser 4 vezes 2 vezes 3. Então, a resposta vai ser 24 maneiras. 4 vezes 2 vezes 3. Então, ao invés de fazer o diagrama, desenho e tal, eu já vou logo fazendo os tracinhos de acordo com um número de etapas, e para cada etapa eu conto quantas possibilidades eu tenho, e no final eu multiplico. É sempre assim. No caso aqui vai ser 4 vezes 2 vezes 3, que dá 24 maneiras distintas de escolha. Agora esse problema aqui da prova de matemática. Uma prova de matemática consta de 10 questões do tipo V ou F. Verdadeiro ou falso. Se todas as questões forem respondidas ao acaso, quer dizer, se você for chutar a prova, qual o número de maneira de preencher a folha de resposta? Quer dizer, qual o número de maneira que você tem de chutar essa prova, né? Ah, professor, é mole. Aqui VOF é 2. Aqui 10 questões, então vai ser 2 vezes 10, 20. Olha, não é assim não que se resolve esses problemas. Você vai multiplicar, mas não é assim. Você vai ter que primeiro saber quantas etapas sucessivas você tem. E em cada etapa, quantas possibilidades de escolha você tem. Aí, a partir daí é que você usa o princípio fundamental da contagem, que é sair multiplicando os resultados aqui. Então, ó, são 10 questões. Então, cada questão é uma etapa. Então, você faz a primeira questão, a segunda questão e assim sucessivamente. Então, são 10 etapas. Em cada etapa, você vai escolher V, verdadeiro, ou F, falso. Então, você tem duas possibilidades de escolha em cada etapa. Então, ó, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 etapas. Cada etapa é uma questão. Então, na primeira questão, eu tenho ou verdadeiro ou falso para marcar. Então, eu tenho 2 possibilidades de escolha. Na segunda, também. Verdadeiro ou falso. 2 possibilidades de escolha. Na terceira, também. E assim, sucessivamente. Em cada etapa, 2 escolhas, né, verdadeiro ou falso. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o resultado que eu vou ter vai ser o quê? É multiplicar todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 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 que vai dar o quê? 1024. 1024 maneiras. Então está respondida a questão. Outro problema interessante de análise combinatória. Uma secretária dispõe de 5 blusas diferentes, 3 saias diferentes e 7 calças diferentes. De quantas maneiras diferentes, né, distintas, ela pode se vestir usando uma blusa e uma calça, ou, presta atenção, tem esse ou aqui, ó, ou uma blusa e uma saia. Por que tem esse ou? Porque ou ela usa a calça ou ela usa a saia. As duas coisas ela não pode usar. Então, temos aqui, ó, 2 etapas aqui para blusa e calça. Ela vai ter uma etapa para escolher uma blusa e uma outra etapa para escolher a calça.
E, separadamente, ela tem 2 etapas para escolher blusa, né, e escolher a saia. Então, ó, ela para vestir uma blusa e uma calça, ela tem 2 etapas. 5 possibilidades de escolha para a blusa, né? Que são 5 blusas. E 7 possibilidades de escolha para a calça. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. 5 vezes 7, 35. Que aqui é uma etapa, aqui é outra etapa. 5 possibilidades aqui, 7 possibilidades aqui. 5 vezes 7, 35. Por outro lado, ela vai escolher também uma blusa e uma saia. Tem 5 possibilidades de escolha para a blusa e tem 3 possibilidades de escolha para a saia. Então, 2 etapas. Uma etapa para escolher blusa e outra etapa para escolher saia. Então, vai ser 5 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui. Então, vai ser 5 vezes 3, 15 maneiras, né, de vestir uma blusa e uma saia. Só que ele quer saber o total. Quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso ou isso. Isso aqui ou isso aqui. Então a gente vai ver o seguinte. Já que tem 35 maneiras aqui e 15 maneiras aqui, o total vai ser 35 mais 15, que é igual a 50. Então, nesse problema, a gente vê uma coisa aqui, ó. Que quando tem E, está associada à multiplicação. E quando tem OU, está associado à soma. Então, ó, quando tiver OU, um problema, se existir interseção, então esse OU está associado à união de conjuntos, que a gente chama de princípio aditivo da contagem. E o E está associado à interseção de conjuntos. Então, OU é a união de conjuntos e E é a interseção. E se não existir interseção, como é o caso desse problema aí? O OU fica associado à soma e o E fica associado à multiplicação. Então é isso, ó. Tiver OU, você já pensa em soma. Tiver E, você pensa em multiplicação. É um macete, né? Agora um problema clássico da fila indiana. De quantas maneiras podemos arrumar 5 pessoas em fila indiana? Quer dizer, ordenar as 5 pessoas em fila indiana. Porque fila indiana, uma pessoa atrás da outra. Então tem o primeiro da fila, tem o segundo da fila, tem o terceiro da fila, tem o quarto da fila e tem o quinto da fila. Se fosse 2 pessoas, seria fácil, né? É só trocar a posição aqui, aí a gente vai ver que é 2 maneiras. Se fosse 3, já daria um pouquinho mais de trabalho. Eu ia permutando as pessoas, eu ia embaralhando as pessoas com essas três pessoas e ia ver que ia dar 6 maneiras distintas de fazer isso. Agora, 4 pessoas já fica mais difícil. 5, então, mais difícil ainda. E se fosse 10 pessoas? Então eu tenho que ter uma maneira prática de fazer isso aí. Usando o quê? O princípio fundamental da contagem. Então, para escolher, para arrumar, para ordenar 5 pessoas, colocar uma em primeiro, outra em segundo, outra em terceiro, outra em quarto, outra em quinto lugar da fila, eu vou ter o quê? 5 etapas. Uma etapa para escolher o primeiro, outra para escolher o segundo, e sucessivamente aqui, ó. 5 etapas. Em cada etapa, eu vou fazer a mesma escolha. Esse aqui, né, porque é o primeiro lugar da fila, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Eu vou escolher uma dessas 5. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolha. O segundo lugar da fila já não vai ser 5. Por quê? Porque uma já foi escolhida. Então, eu tenho 4 possibilidades de escolha aqui. E para o terceiro, da mesma maneira, uma já foi escolhida aqui, outra já foi escolhida aqui, eu só vou ter 3 possibilidades de escolha, né? 3 restantes aqui para escolher. Vou escolher uma dessas 3 aqui. E para aqui, para penúltimo da fila, mesma coisa. Uma já foi escolhida aqui, outra já foi aqui, outra já foi aqui.
eu já vou ter o quê? 2 possibilidades de escolha. E aqui eu vou ter o quê? Uma possibilidade de escolha. Então, ó, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todo mundo. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Então, ó, se fosse 2 pessoas, eu faria 2 vezes 1, que dá 2. Se fosse 3 pessoas, eu faria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Se fosse 4 pessoas, eu faria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Como são 5 pessoas, eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E se fosse 10, aí eu faria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante. Então esse problema é solucionado por essa conta aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 maneiras de colocar 5 pessoas em fila indiana. Maneiro, né? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.